Olá, meu nome é Joana Segal, sou farmacêutica bioquímica, trabalho em laboratório de análises clínicas e hoje eu vim tratar com vocês de um assunto muito bacana: vitamina D ou hormônio D. Exatamente. A vitamina D, conhecida, tanto falada principalmente no verão, ela é um hormônio. Ela é um hormônio porque 80% da forma ativa dela, que está dentro do nosso organismo, já funcionando e estabelecendo as suas funções, é absorvido através da nossa pele pelo raio UVB, ultravioleta do sol, e é sintetizada dentro do nosso organismo. E por que não é uma vitamina? Porque apenas 20% dela a gente absorve na forma de alimentação. Ou seja, já que 80% dela é sintetizado pelo nosso organismo, ela é, na verdade, um hormônio. A minha intenção com esse bate-papo aqui com vocês é mostrar para vocês a real importância desse hormônio D ou vitamina D. Porque ele é responsável por mais ou menos 80 funções metabólicas no nosso organismo. Então, de fato, ela tem uma importância muito grande. Hoje, a gente já sabe dessa informação, que antigamente a gente não sabia. Você acha pouco? 80 funções metabólicas? Eu não acho não, eu acho muitas funções. E por isso, sim, ela funciona como uma peça no quebra-cabeça de toda a nossa roda da vida. Sem a vitamina D ou com a vitamina D muito baixa, as consequências do nosso organismo são muito intensas. Antigamente, a vitamina D era muito comentada, mas porque ela fazia a manutenção da massa óssea, ou seja, falando assim de forma mais fácil, ela era muito importante para manter os nossos ossos firmes, correto? Essa informação talvez você já conheça. Só que hoje a gente já sabe que outras funções ainda mais importantes são ativadas no nosso organismo a partir da vitamina D. Obviamente que não é só ela, também o magnésio, junto com ela, e outras substâncias que ativam e colocam a vitamina D na sua forma ativa. Mas assim, vamos falar num geral hoje sobre a vitamina D. Eu não posso destrinchar para vocês hoje aqui todo o metabolismo, toda a ação metabólica que ela faz em cada função que ela exerce, porque são muitos detalhes e vai ficar difícil da gente conversar. Mas eu sei que existem mais de 300 mil artigos científicos publicados falando sobre importâncias diferentes da vitamina D, que não fala só sobre a manutenção da massa óssea, ou seja, não só sobre a importância de deixar os nossos ossos mais firmes, mas também trata um pouco sobre imunidade, obesidade, diabetes, e a gente vai estar discutindo algumas dessas maiores importâncias. Como eu disse, esse pró-hormônio D ou hormônio D, ele pode ser adquirido de forma natural, através do sol. O difícil é a gente se expor ao sol. Ainda mais quando a gente se expõe, a gente usa muito filtro solar, proteções como barracas, sombrinhas e chapéus. Só que se a gente se expor por 15 a 20 minutos diariamente ao meio-dia, ou seja, no horário em que de fato o raio ultravioleta B, UVB, está incidindo sobre a nossa pele, seria o suficiente para manter a vitamina D num nível bacana. O fato é, ninguém se expõe 20 minutos por dia ao meio-dia no sol. Então isso dificulta essa manutenção. Por isso a gente vai discutir um pouquinho também sobre a questão do valor de referência da vitamina D, que sim, ele está defasado e muito se discute sobre isso nos dias atuais. Hoje a gente já sabe que a suplementação da vitamina D, em muitos casos e aspectos, ela é necessária. Principalmente, como eu disse, por causa dos hábitos de vida que a gente tem. Então, uma pessoa que trabalha em ambientes fechados,
que não se expõe ao sol, provavelmente, mesmo que ela se alimente bem, ela vai ter a necessidade fisiológica de suplementar a vitamina D. E isso não é um perigo, isso não é um bicho de 7 cabeças. Porque muitas vezes a gente fala assim: ah, quando a minha mãe era gestante ou quando eu nasci, minha mãe amamentava, não tomava nenhuma vitamina, a gente não precisava fazer nada disso. Por que que hoje precisa de tanta coisa? Eu mesma, quando engravidei do meu primeiro filho, eu dificilmente tomava as vitaminas adequadas. E hoje eu fico pensando no risco que eu coloquei à vida do meu filho. Porque, gente, eu trabalho todos os dias, de segunda a sexta, dentro de um laboratório, com ar-condicionado ligado e sem a luz do sol. Final de semana, eu estou muito cansada, eu durmo durante a manhã, descanso depois do almoço, dentro de casa. Dificilmente eu vou para a praia, pego sol, talvez uma vez por ano eu fico me expondo. Ou seja, obviamente a minha vitamina D estava baixa. E eu não queria suplementar, eu me recusava. Por quê? Porque eu falava, minha mãe nunca precisou disso, porque hoje inventam tanta moda. O fato é que os hábitos de vida atual, eles são muito diferentes dos hábitos de vida de antigamente. A minha avó, por exemplo, ela andava no quintal, ela estendia a roupa no sol, ela andava e fazia as caminhadas para ir na rua. Hoje a gente vai de casa para o trabalho de carro e também não se expõe ao sol. Antigamente não tinha o uso excessivo de protetor solar ou nem existia o protetor solar, e hoje em dia não. Hoje em dia a gente só sai de casa se a gente usar o protetor solar. A gente tem que tomar cuidado com esse uso do protetor solar excessivo. O câncer de pele maligno, ele só acomete a pessoa que se expõe muito ao sol diariamente de forma excessiva. Nós temos que aprender a aproveitar da natureza e usar o meio termo, ao ter o equilíbrio. Nem sol demais, nem protetor solar demais. Isso vai nos ajudar a metabolizar melhor. Gente, óbvio que eu estou aqui falando, eu não sou médica nem nutricionista, eu apenas sou uma bioquímica que trabalho com exames de vitamina D. E a gente percebe que em ambientes e cidades como Santa Teresa, por exemplo, que é frio e que o inverno é longo, ou como países europeus, que existem muitos casos de pessoas depressivas. Já se sabe que a vitamina D hoje, muitos estudos que eu vim fazendo demonstraram que pessoas muito ansiosas e depressivas, com distúrbios mentais, tem a princípio, ou seja, no início do tratamento, a vitamina D baixa. Índice de suicídios que ocorre muito em países europeus, por exemplo, que são altos, essas pessoas também já foi demonstrado através de estudos e gráficos que essas pessoas elas têm nível de vitamina D baixo. Então, a gente precisa se expor mais ao sol e à natureza de forma equilibrada, sem o uso de protetor solar, pelo menos por um período. Por exemplo, se você vai para a praia levar seu filho, deixa os primeiros 15, 20 minutos ele sem o protetor solar. O que as mães hoje fazem? Passam o protetor solar dentro de casa para a criança chegar na praia e não se dá o trabalho de passar o protetor solar lá. Mas isso, nós estamos levando o nosso filho a desencadear uma hipovitaminose D. Isso não é bom, nem para os ossos, como a gente já sabia, nem para a imunidade, nem para não desenvolver um distúrbio de doença autoimune, por exemplo. Fica essa dica aqui nesse vídeo de hoje. Esse benefício que eu falei da vitamina D em um nível mais elevado para quem tem distúrbios mentais, eu não estou aqui dizendo e nem tenho propriedade para dizer que a vitamina D ela é um tratamento. Ela não é um tratamento. Ela ajuda no equilíbrio desses pacientes que estão em tratamento ou que correm o risco de desenvolver essas doenças que são de distúrbios mentais. Então, é só mais uma peça do quebra-cabeça, como eu havia dito anteriormente. Muitos e muitos estudos também, artigos científicos publicados que eu li, eu coloquei nas minhas mãos. Eu não estou aqui falando porque eu ouvi falar.
eu li sobre esses artigos e lá já está mais do que falado, já tem anos, então se você não sabe disso, talvez você já esteja desatualizado, que a vitamina D, ela trabalha sim ajudando todo o processo imunológico, tanto aumentando a imunidade daquela criança, da gestante, principalmente do idoso, mas também estabilizando pessoas que têm propensão a ter doenças autoimunes ou que já têm essas doenças autoimunes, como os lúpus, por exemplo. Então já tem alguns estudos que falam isso também. Mas como a ciência ela muda a cada dia, é óbvio que esse vídeo mesmo um dia, logo em breve, estará desatualizado, mas hoje esses são os fatos. Foi feita uma pesquisa muito interessante de pacientes com tuberculose e pneumonias respiratórias. A maioria dos pacientes que tem tuberculose já diagnosticada e pneumonias respiratórias, através desse estudo, demonstrou que no início do tratamento, aliás, ao iniciar o tratamento, eles estavam com hipovitaminose D. Olha que interessante. Aí é mais uma demonstração que a vitamina D em níveis ótimos, não níveis de acordo com o valor de referência, e sim em níveis ótimos, ela ajuda sim na imunidade. Ainda sobre esse assunto, a vitamina D, ela ajuda na modulação do sistema imune, ativando a diferenciação dos linfócitos. Aí está a maior explicação do porquê que ela está dentro do processo imunológico. A vitamina D, ela regula também a concentração de cálcio e fósforo. Isso ajuda muito também, além de deixar os ossos durinhos, ajuda também na contração muscular, devido ao cálcio, que ela ajuda a regular. Ou seja, se ela ajuda na contração muscular, ela ajuda na força muscular. Um artigo legal também, que eu usei para gravar esse bate-papo, falou um pouquinho sobre os idosos. Foi feita uma pesquisa dentro de uma casa de repouso dos idosos que caíam muito e sofriam com fraturas no fêmur e enfim. E esses tombos, essas quedas que eles sofriam, eles perceberam que eram por fragilidade muscular. E aí fizeram essa pesquisa dosando a vitamina D desses pacientes, desses idosos. E quando eles começaram a elevar em níveis ótimos a vitamina D deles, eles perceberam que o nível de quedas e tombos diminuíram bastante. Eu achei esse artigo bastante interessante. E de fato, isso acontece. Outra coisa bacana que a vitamina D nos proporciona, lógico, em níveis ótimos, é a maturação do colágeno. Olha que notícia boa pra gente, hein? Um outro dado bacana é que a vitamina D, ela também ajuda na liberação de insulina pelo pâncreas. Ela também está presente nesse processo. Mas agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão que eu disse antes do valor de referência. Isso é uma coisa que está sendo muito debatido hoje, nos dias atuais. Por quê? O valor de referência, obviamente, de acordo com o que eu falei com vocês antes, sobre os hábitos, sobre aonde o paciente mora, latitude, longitude, o horário que ele se expõe ao sol, tudo isso varia muito. Então, isso impactua no valor de referência. Os profissionais de saúde que orientam os pacientes, eles não podem entender que esse valor de referência, muito falado em 30 nanogramas por decilitro, por exemplo, seja o suficiente para restabelecer todas essas 80 funções que a vitamina D tem dentro do nosso organismo. Eu estive percebendo, através dessa minha leitura que eu fiz para gravar esse bate-papo, que nenhum artigo dizia que esses 30 nanogramas por decilitro seria um nível suficiente para a manutenção desses benefícios que a vitamina D tem a nos oferecer. Eu não sou médica, como eu disse, mas eu sou uma profissional da área de saúde que percebo que os pacientes que vêm fazer exame no meu laboratório, numa região serrana como Santa Teresa, fria, como eu disse, um inverno prolongado, nenhum paciente que vem aqui
no início do verão, por exemplo, ele está com nível ótimo de vitamina D se ele não estiver suplementando. Então, os pacientes vêm aqui e se queixam muito dessa dúvida sobre o quanto é bom estar, a vitamina D tem que estar em quanto. Então, pelo que eu estudei, pela essa pesquisa que eu fiz, baseado nesses artigos publicados e nesses benefícios, o ideal é que a vitamina D esteja entre 60 e 70. Lógico que tem pacientes que têm doenças autoimunes que mantêm a vitamina D em 100 ou um pouco mais para obter os benefícios que eu vim falando para vocês aqui. Mas temos que tomar muito cuidado com a toxicidade dessa vitamina D. Óbvio, como qualquer medicamento, ele tem que ser analisado paciente por paciente, necessidade por necessidade. Por exemplo, um paciente que tem problema renal, ele não pode estar suplementando a vitamina D dessa forma. Ele pode estar monitorando, melhorando os seus hábitos nutricionais, os seus hábitos de vida, ao se expor ao sol, mas ele tem que ter muito cuidado ao suplementar essa vitamina D e ser monitorado através de exames laboratoriais e clínica médica. Não se pode suplementar qualquer vitamina ou administrar qualquer medicamento sem um acompanhamento médico ou um acompanhamento de exames laboratoriais. Porque tudo que a gente ingere, mesmo em forma de alimento ou suplemento ou medicamento, impactua no nosso organismo. E se não for monitorado, os prejuízos e as lesões podem ser permanentes. Então, esse dado que eu falei para vocês, que eu busquei através dos artigos de 60 a 70 nanogramas por decilitro, isso é para pessoas jovens, de peles claras, porque as pessoas de peles mais escuras, elas também demandam outra dosagem. E uma coisa muito interessante também são as pessoas obesas. Elas não absorvem essa vitamina D, mesmo que suplementada, da mesma forma que uma pessoa que não é obesa. Porque a gordura retém a vitamina D, porque esse hormônio D, ele é lipossolúvel, ou seja, ele é gorduroso. Então, ele tende a ter afinidade com essa gordura do corpo dessa pessoa obesa. E essa vitamina D, ela vai ficar ali indisposta no sangue e disposta na gordura. Ou seja, ela não vai chegar à sua forma ativa de 1,25 hidroxivitamina D como numa pessoa que não é obesa. Então, essa suplementação também é diferente. Então, óbvio que nós temos que ter cuidado e ser monitorados quanto a essa dosagem que eu citei para vocês. E que quem vai definir essa dosagem que você tem que ter é o seu médico, porque cada ser humano é individual. Eu estou falando na grande maioria das pessoas que fazem exames no meu laboratório e que fazem o exame de vitamina D. É um padrão que eu estou falando, é uma curva que eu traço aqui dentro dos pacientes que mais fazem exame conosco. Uma pessoa idosa, por exemplo, ela também não absorve a vitamina D do raio UVB, né, do sol, como uma pessoa jovem, porque a epiderme dela já não é mais a mesma do que uma pessoa jovem. Então, ela não retém esse benefício como uma pessoa jovem. Então, essa pessoa idosa, ela também, ao administrar a vitamina D, ela tem que ser monitorada. O que eu disse para vocês aqui sobre 60 a 70 nanogramas por decilitro é o que eu li baseado nesses artigos. E cada artigo desse foi desenvolvido num país diferente, com latitudes e longitudes diferentes, com populações diferentes, sexos diferentes e hábitos diferentes. Por isso é muito difícil estabelecer um valor de referência para a vitamina D, ou melhor, um valor ótimo para a vitamina D. O fato é, de acordo com a sua necessidade, o médico vai investir na suplementação ou não. Essa é a minha dica para a gente entrar no verão de forma mais proveitosa.
porque o ideal é que nessa época do ano a gente suplemente a vitamina D de forma natural. Você concorda? Fica aí as minhas dicas, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que a gente traga novos temas para vocês. Um abraço!